Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre os cuidados com os dentes na gestação. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Maria Luísa dos Santos. Ela é cirurgia dentista, me acompanha no programa de hoje. Não saia daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje a gente fala sobre os cuidados com os dentes na gestação. Você que está em casa, é gestante, está gestante, quer tirar as suas dúvidas? Você sabe que pode ligar para cá durante todo o tempo do programa. Nós estamos ao vivo. Ligue para cá, 0 operadora 11 3337 5886. 3337 5886. Convido você que está em casa também a entrar na nossa rede social favorita, que é o Facebook. facebook.com/consulta ao doutor. Todos os dias a gente coloca qual é o tema do programa lá. A produtora Poliana vai fazer isso agora, colocar qual é o tema do programa na nossa página do Facebook. É fácil de você participar. Comente já fazendo a sua pergunta. Pode escrever na nossa linha do tempo e sempre que você quiser fazer a sua pergunta, mas não quiser ser identificado, você pode usar a nossa mensagem particular. Nesta mensagem, ainda que ela seja particular, escreva que você não quer ser identificado, que aí sua dúvida vai ser esclarecida. Também, da mesma forma, o importante é que você faça a sua pergunta, porque a sua dúvida é a dúvida de outras pessoas. Você já aprovou. É só escrever HIT TV e você consegue baixar o aplicativo. Acesse o site também, www.hittv.com.br. Hoje eu recebo a doutora Maria Luísa dos Santos, que é cirurgia dentista. Doutora, obrigada por ter vindo. Eu adoro te receber aqui. Eu que agradeço. Esse sorriso lindo, sempre me recebendo. Eu fico muito feliz. Obrigada, doutora. Sempre bom ter você por aqui. Hoje a gente fala sobre os cuidados com os dentes na gestação e como é importante, né? Semanas atrás, a prima do meu noivo está grávida, ela escreveu, ela falou: Dê, fala sobre esse tema. Nós já até falamos, mas como o nosso público é rotativo também, às vezes você não assistiu ainda esse tema aqui. E é super importante. Ela disse: você não acredita como mudou. Eu descobri que estava grávida e com os meus dentes, a minha boca mudou demais. Falei, então bacana, vou sugerir essa pauta, a gente leva um profissional para falar sobre esse assunto. Existe essa mudança mesmo? Essa mudança é originada por quê? Existe uma mudança hormonal muito grande, então a gengiva ela pode sangrar um pouco mais. E nos primeiros meses que a mulher às vezes tem enjoo e vomita, então a boca fica mais ácida, o pH muda e a gengiva, às vezes ela come muitas vezes e não vai toda hora que vai escovar. E aí fica a gengiva mais sangrante, então vai ter que redobrar o cuidado com os dentes nesse período. O ideal, eu gosto de falar sempre do planejamento familiar, né? E eu sempre falo isso, quem me assiste todo dia sabe que eu falo. Na minha cabeça existe um checklist, uma listinha, então, que a gente precisa, do que a gente precisa fazer antes de engravidar. Ir ao dentista é um desses itens, doutora? Sim, muito importante. Primeiro que logo no início da gravidez, vai ao médico, se consulta, tá tudo ok. No primeiro trimestre, o dentista tenta não intervir. São muitas mudanças hormonais, a gente espera um pouco. Depois é bom a gente fazer uma profilaxia para não ter acúmulo de tártaro, porque às vezes já tá, a pessoa engravida, mas já tinha tártaro. Então a gente vai fazer essa limpeza, vai orientar para uma profilaxia bucal, uma limpeza todos os dias mais cuidadosa, porque é natural que as pessoas comam mais, né? O apetite ali está redobrado, né? E também para as pessoas que têm muito enjoo. A gente tem, a orientação que a gente dá é sempre assim: se você vomitou, o que você tem que fazer? Não escova na mesma hora. Ai, porque está muito ácida a boca e pode ter um desgaste do esmalte dentário. E a primeira coisa que a gente faz, né? Escovar o dente. Não precisa nem estar grávida, mas se você passar mal, a primeira coisa que você faz é escovar os dentes, né? Mas o ideal é que você faça um enxágue com algum enxaguatório bucal, a água. Depois de 1 hora você escova os dentes.
porque aquele ácido, junto com a fricção da escova, ele vai desgastar o seu esmalte. E aí, na grávida, principalmente, às vezes ela passa 5 meses ali que ela não está bem. E põe tudo para fora e a boca está sempre ácida. Às vezes todo dia, mais de uma vez por dia. Mais de uma vez por dia. Então, a gente recomenda, não, espera 1 hora. Tá ruim o gosto? Claro, faz um enxágue bucal, não tem problema. Mas tenta não escovar. Tem alguma contraindicação desses enxaguantes bucais? A gente sabe que hoje o que a gente deve usar é o sem álcool, né? Aliás, a minha pergunta é sempre se não deve usar com álcool, porque vende com álcool ainda, né? Ah, isso a gente tem que perguntar para as indústrias, né? Mas, em verdade, a gente pede ser sem álcool, porque o álcool, ele agride um pouco a mucosa. E acontece uma descamação da mucosa. E sem corante, porque o corante, ele mancha o dente, não tem o que falar. É como qualquer outro alimento, e você tá ali bochechando e vai manchando. O enxaguante bucal, então, sem álcool e, de preferência, incolor. E o creme dental? Alguns são coloridos também. Também pode prejudicar? A gente indica sempre a pasta branca, sem nenhuma cor, porque geralmente o que é mais colorido, ele tem mais abrasivo. Então também risca mais o esmalte. E o esmalte é uma relíquia na nossa boca. Então a gente tenta sempre preservar o esmalte. Você falou do esmalte relíquia, né? Não tem como reforçar esse esmalte dos dentes? Porque isso é uma queixa. Nosso tema hoje é gestação, né? Cuidado com os dentes nessa fase, mas muitas pessoas sofrem aí que o esmalte vai desgastando, fica uma outra parte do dente exposta que gera uma certa sensibilidade. Não tem como repor? Existem pastas, né? Que elas fazem uma remineralização do esmalte. Então, elas protegem contra essa sensibilidade. Agora, dizer para você que vai nascer um novo esmalte, vai ser como antes, não existe. Ainda não? Não, ainda não. Algumas pastas mais modernas, elas prometem uma remineralização, diminuindo muito essa sensibilidade. Eu até já usei em mim e posso falar para você que funciona. Agora, a gengiva, ela migra com o passar do tempo, às vezes por uso de aparelho ortodôntico, má oclusão, ou mesmo a idade, se teve gengivite, uma doença periodontal, ela desce, né? Então expõe a raiz do dente, que é extremamente sensível, porque a raiz do dente ela é coberta por dentina, não é mais o esmalte. O que é resistente na nossa boca é o esmalte. Então, por isso que a gente tenta proteger sempre a gengiva, para que cubra essa parte da raiz, que é dentina, e proteger o esmalte, que é o que precisa durar a nossa vida inteira. Cada vez mais tem se falado as pessoas têm se preocupado, os profissionais e os pacientes, com preservar mesmo os dentes na boca, né? Sim. Porque antigamente, para resolver qualquer problema, a extração era a primeira coisa a se pensar. E não era algo que, mas você não tomou cuidado. Era o profissional que falava que esse era o melhor. Na época era, né? Hoje não. Hoje a gente tem técnicas mais modernas para recuperar esse dente. O implante, que você tem ainda uma terceira dentição, que seria o implante, veio há alguns anos, né? Mas se aproxima muito, devolve qualidade de vida, ainda assim não são... Mas não são seus dentes, né? Não adianta falar que é igual, não. Ele vai te dar uma qualidade melhor de vida, porque você não vai ficar mais com a prótese dental, né? Solta na boca, machuca também e é incômodo, né? Como você comeu uma maçã muitas vezes, porque a força que você faz solta às vezes a prótese. Então o implante é melhor, com certeza, mas nada é como o seu dente. A melhor coisa na nossa vida é o dente. Se existisse a terceira dentição real, com os nossos dentes nascendo, né? Como tem o de leite, o permanente, tivesse uma segunda, seria maravilhoso. Mas infelizmente não tem, então a gente tem que cuidar muito. E hoje a gente faz o canal, faz cirurgia parendodôntica, usa microscópio para poder enxergar melhor esse canal e tentar salvar o dente. A gente usa de todos os artifícios para preservar o dente na boca. Agora, se não tem, na hora que você perde o dente, já tem uma reabsorção óssea. Então, também tem que sempre ter um acompanhamento do profissional para você também não chegar numa situação que você não tenha osso, aí tem que fazer enxerto ósseo. Aí vai complicando, né? Mas a grávida não chega nisso aí. A grávida é só que ela come um pouquinho mais ou são os enjoos. E aí tem que cuidar melhor.
Então, vou imaginar que foi possível fazer o que eu chamo de planejamento. Sim. E aí, essa mulher, então, foi ao dentista. Ela vai ao dentista. Aliás, semana passada eu atendi uma grávida mesmo, tá? De 3 meses. A gente fez profilaxia, programou o atendimento dela, né? Tá. Então, ela vai voltar daqui 4 meses, a gente vai olhar se não tem nada de novo. Qual é a necessidade dela. Porque acompanhando, você consegue até saber se a escovação dela é eficaz, se o cuidado que ela tem é bom e consegue segurar o tempo, né? Sim, porque se ela já está com uma periodontite, uma gengivite, é claro que ela vai voltar antes. Agora, se ela está com uma gengiva saudável, a gente vai, na verdade, explicar quais os cuidados que ela tem que ter. E também os cuidados que ela tem que ter quando o bebê nascer. E uma gestante que tem cárie, que ela tem doença periodontal, ela tem bactérias na boca e ela pode transmitir isso para o seu bebê. Tá. Então, você chegou num ponto bem bacana. Então, existe sempre a preocupação dessa mãe no cuidado com o bebê também, né? Após o nascimento, você transmite as coisas, enfim. Agora, a esposa e o marido, eu já ouvi falar até que a flora bucal, se é assim que se pode chamar? Pode chamar. É parecida. É, porque na verdade o beijo vai trocando as bactérias, né? E são inúmeras as bactérias. Que o marido vá também fazer essa consulta. Então vai imaginar que é um casal que está pensando em engravidar. Então a gente sabe que a cada 6 meses tem que ir ao dentista mesmo. Então você vai na consulta, vale até a pena você falar, doutor, agora vou começar a tentar, a gente quer engravidar. Aí você vai fazer esse cuidado. O marido também tem que fazer, né? Porque se só a mulher se cuida, depois o marido contamina. Se ele tiver cárie, as bactérias são trocadas. E uma coisa que a gente orienta também a grávida, às vezes você vê muita mãe, que é natural, é um carinho, dá um beijinho na boca da criança. E não se deve fazer isso, porque a criança não tem todas essas bactérias. E acaba que a mãe transmite para a criança. E os cuidados também que ela vai ter com o bebê. Falar, não tem dente, eu não vou limpar. Não, você vai limpar. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Vou caminhar na gestação, mas quando o bebê nasce, às vezes os pais acham que não precisa mesmo ter esse cuidado. E olha aqui, precisa redobrado. Eu consigo entender, porque a rotina é tão intensa. Eu não tenho filhos ainda, mas só de observar, a gente já percebe que não é fácil, é bastante cansativo, apesar de ser uma delícia. É muita coisa para pensar ao mesmo tempo, tá? É verdade. A amamentação, né? Então, todo esse cuidado, as cólicas que a criança às vezes tem. A gestante não dorme direito, porque 3 em 3 horas tem que amamentar, às vezes menos. Muita coisa para pensar. E aí, mais uma coisa que deve entrar na listinha aí de depois que o bebê nascer, é cuidar da boquinha dele, ainda que ele não tenha dentes, né? Sim. Já a gente fala sobre isso. Agora, doutora, a pessoa foi no teu consultório, então falou, vou tentar, doutora, agora a gente vai tentar engravidar. O marido continua voltando de 6 em 6 meses ou no período em que vocês estipularem, aí dependendo se está fazendo algum tratamento ou não. Te diz alguma coisa, se essa é uma mulher, não está grávida ainda, que já sofre com doença na gengiva, ou doença periodontal, ou mesmo uma gengivite? Ela vai ter que ter um controle mais eficaz. Né? Tanto por parte do dentista, de acompanhá-la mais vezes, como também por parte dela. Vai ter que... Porque às vezes a pessoa escova, não é que a pessoa não escova. A gente ouve muito isso. Doutora, mas eu escovo os dentes, eu uso fio dental, mas não escova da forma correta. Ou não usa o fio dental da forma correta. Então, acaba acumulando a placa bacteriana, virando tártaro, aí tem sangramento gengival e vai evoluindo. Então, se a pessoa já volta no nosso consultório, já tem uma doença periodontal instalada, é lógico que o cuidado é redobrado. Vai ter que fazer consultas com intervalos menores para a gente cuidar dessa doença periodontal, reduzir ela completamente, para ela ter uma boca saudável para receber o seu filho depois. Né? Fora que também as bactérias, se você tiver muitas, ela pode também cair na corrente sanguínea e pode trazer algum dano. Né? Existem estudos que falam que as mulheres gestantes com doença periodontal, elas têm uma propensão maior de terem bebês prematuros ou abortos. Eu já ouvi falar sobre isso. Então é verdade mesmo? É verdade. Porque você tem bactérias e pode acabar caminhando pela corrente sanguínea para a placenta, porque existe um foco inflamatório ali.
É a mesma coisa quando a pessoa vai operar o coração, por exemplo, e pode sofrer uma endocardite bacteriana. E essa bactéria geralmente veio da boca. Então, sempre que a pessoa vai fazer uma cirurgia também, deveria estar atenta à boca, né? Sempre fazer com a boca limpa, cuidada. A boca é a porta de entrada para o nosso organismo. Então, a gente tem que cuidar muito bem. É o nosso cartão de visita, é o nosso sorriso, é a nossa saúde. Se uma boca saudável já mostra, geralmente, um cuidado, uma saúde, sabe? É muito importante isso. Grávida pode fazer clareamento? Não é indicado, né? Não é que todo mundo fala, não faz mal. Não é comprovado isso. A questão é essa, não é comprovado cientificamente. Então, as pessoas, os estudos acham que pode ter uma absorção pela gengiva do componente utilizado no clareamento. Mas não é comprovado. Só que na dúvida, ninguém arrisca, né? Não tem melhor não fazer, né? Por isso que tem que... Você quer planejar? Faz tudo direitinho, planeja, faz o seu clareamento antes, você vai ter o bebê linda. Agora, muitos profissionais falam, bom, mas eu estou usando o clareamento a laser no consultório, então você faz o isolamento da gengiva com uma barreira e realmente não tem contato. Agora, se você planejar, você pode fazer tudo isso antes e ter sua gestação mais tranquila, só voltar para uma profilaxia, porque também radiografias não são indicadas. Né? Não é que você não vai tratar grávida, você vai tratar, mas procedimentos mais simples. Porque uma radiografia, por mais que você ponha um avental de chumbo, é radiação, né? Então, a gente evita, sempre. Doutora, vamos falar de tratamentos um pouquinho mais invasivos? Canal, por exemplo. Dá para tratar canal numa grávida? Dá. A gente vai usar um outro tipo de anestésico, mais apropriado para ela. Vai conversar. É a anestesia que o grande lance de todo o procedimento é a anestesia? A gente não deve usar uma anestesia com vasoconstritor, né? Então a gente vai usar sem vasoconstritor. Porque o que poderia acontecer? Na verdade, não é que vai acontecer nada, mas a gente evita porque tem a placenta, o bebê é alimentado, tem vasos sanguíneos e pode ocorrer uma vasoconstrição e causar algum dano. Então, a gente evita. Mesmo porque, às vezes, não tem nada a ver com anestesia, mas acontece alguma coisa e também pode ser relacionado a isso. Sim. Então, eu não aconselho. Não é que a grávida não vai ser tratada. Se ela precisar de um canal, ela vai ser tratada. Só que ela já tem um anestésico indicado para ela, que é sem vasoconstritor, assim como quem tem pressão alta também não usa. A gente não usa vasoconstritor. E ele é mais rápida, a duração dele, mas dá para tratar normalmente. Agora, se puder planejar, como você falou, um planejamento familiar, planejamento da sua saúde, você vai engravidar, vai até o dentista, cuida direitinho e você tem uma gravidez tranquila. E linda, com a boca maravilhosa. Com a boca linda, saudável. Sabendo os cuidados que você tem que ter, sabendo que você, né, vai passar mal algumas vezes e vai ter os vômitos, então você já sabe que você não deve escovar para não estragar esse esmalte. Né? Algumas grávidas me perguntam, mas eu fiquei grávida e meu dente estourou. O que estourou? Estourou, quebrou, sabe? Esfarelou. Porque quebra o dente? É a forma como eles me contam. Pode quebrar o dente? Então, não é da gravidez, né? Ou existia alguma coisa antes, né? Alguma cárie pré-existente, talvez não tenha tomado o devido cuidado e chegou numa situação onde tem muita alteração hormonal, a gengiva fica mais sensível, mais suscetível a inflamações. Por isso que a gente vai ter um cuidado redobrado com a higiene bucal. E aí é uma coincidência. E aí fala, mas a alteração hormonal causou isso. Não, tem muitas grávidas que têm uma gestação sadia, com a boca perfeita, só que foi orientada. Ela passou antes, o dentista acompanha. Muitas vezes são pacientes que já vão rotineiramente de 6 em 6 meses. Porque, olha, a principal reclamação que se tem, e não sei se é unanimidade, mas se não for, pode ser quase unânime, é sensibilidade nos dentes. Então, as grávidas reclamam que a gengiva fica diferente. Aí, se você tem já uma gengiva mais retraída, com uma parte mais exposta do dente, às vezes você não estava grávida, não sentia nada, mas engravidou e aí você vai escovar o dente e você sente aquela diferença. Dá para usar? Então, hoje a gente tem
vários cremes dentais específicos para quem tem sensibilidade nos dentes. Dá para começar a usar essa pasta antes, já para tentar evitar um desconforto? Dá sim, e tem pastas que você pode usar hoje, mesmo durante o clareamento, e que tiram essa sensibilidade, e durante a gravidez. Não tem problema nenhum, né? O que você tem que tomar é sempre o cuidado. A gengiva, pela alteração hormonal, ela vai ficar mais sensível. E aí, vamos supor, eu não escovei hoje, eu tô meio cansada. Erro. É um erro. Comi mais, porque você come... Os seus intervalos de refeições são, muitas vezes, menores. Então, você come mais vezes. Se você come de 1 em 1 hora, você não vai querer escovar o dente de 1 em 1 hora. Então, pode acumular a placa bacteriana e a gengiva, que já está sensível, começa a sangrar. E aí, se o cuidado não melhora, ela retrai, expõe a raiz, que tem dentina, e aí não está protegida pelo esmalte, ela vai ter uma maior sensibilidade. E aí, uma situação que era para ser temporária, que é essa maior sensibilidade, aí a gengiva que fica diferente, era só para ser durante a gestação, depois voltaria tudo ao normal. Aí, se durante a gestação você não teve essa orientação, depois você fica com a gengiva retraída. Muitas vezes sim. E não volta mais. Não, a gengiva que retrai, ela não volta mais, perdeu. Agora, se você tiver o cuidado durante toda a gestação, não vai escovar o dente de 1 em 1 hora, mas sempre após as refeições, antes de dormir, às vezes grávida, vai pra cama, escovou o dente, jantou, aí ela fala, estou com fome, e aí ela come. Geralmente, tem açúcar. Porque grávida pode, né? Então, mas não com pode, dente mas enfim. não pode. Doutora, você falou uma coisa muito bacana. A gestante se alimenta com espaços menores, né? Qual é a recomendação para a gestante, para outra pessoa qualquer que se alimente com uma frequência maior? É comer e imediatamente escovar o dente ou tem que esperar um tempinho? Vamos imaginar uma pessoa que comeu chocolate. Tem que escovar o dente, porque tem açúcar, mas é imediatamente que escova o dente ou tem que esperar? Não, o chocolate não tem nada a ver. Você pode acabar de comer o chocolate, pode escovar. É que as pessoas não gostam porque tem o gostinho do chocolate. Aí você fala, vou estragar. Mais uns minutinhos na boca. Espera os minutinhos e vai lá e escova. Né? A recomendação não precisa ficar assim, louca. Nossa, não é assim. Só que tem que tomar cuidado, passar o fio dental. Se você passava só à noite, por exemplo, toma cuidado de tentar passar de manhã ou na hora depois do almoço. Para a gestante, né? é muitíssimo importante, porque para uma pessoa que não está gestante, hoje, como é difícil ter o tempo e se dedicar para passar o fio dental a cada escovação ou nas principais, né? Os dentistas têm falado muito, olha, se fizer direitinho, só antes de dormir, o fio dental. O fio dental, se fizer só antes de dormir... Tudo bem. Tudo bem. Mas para a gestante é importante que ela faça isso, é por causa da gengiva? Sim, porque você vai acumular placa bacteriana. Entre 2 dentes, você não tem nada que entre lá. Né? E você vai, a propensão é comer um pouquinho mais de açúcar. Lógico que hoje em dia eu vejo que os médicos estão mais atentos a isso. E conversam muito com a gestante para ter uma alimentação mais equilibrada, sim, com menos açúcar, né, menos carboidrato. Então tá um pouco mais controlada. Tanto que você vê uma ou outra que engorda muito. A maior parte não, né, engorda tem muita menos. informação hoje sobre isso. Agora, uma coisa que eu acho bacana, os médicos têm recomendado bastante a ida ao dentista também. O médico é o primeiro que recomenda, porque ele sabe o que pode causar. E ele sabe também que muitas vezes a própria paciente que não foi ao dentista, que não está cuidando bem da escovação, também vai causar uma passagem de bactéria para o bebê que não é legal, pode causar algum dano, né, em todo esse processo. Então, o dentista é muito importante. Então, nem que seja para, durante a gestação, ir e receber parabéns. Nem que vai lá e fala, doutora, eu tô grávida. Cheguei, né? E agora? Tá tudo ótimo, volte para casa melhor, né? Melhor do que passar aí por um sufoco durante a gestação. E, ó, não é brincadeira. A doutora falou aqui que problemas na saúde bucal podem gerar até um parto prematuro. Ninguém quer isso, né, doutora? Com certeza. Agora, todos esses cuidados, você falou do fio dental, da escovação que deve acontecer, a gengiva que fica mais sensível, né? Fica modificada. Tem gestante que descreve que ela tá inchadinha, né? A coloração às vezes mudou.
E aí você vai passar o fio dental. O que fazer quando você está passando o fio dental, doutora? Está seguindo as orientações perfeitas do dentista, mas está sangrando toda vez. Isso é problema? Sim, a gente vai ter que avaliar clinicamente. Porque pode ser, muitas vezes, que está passando o fio dental de forma errada. Então, o fio dental, ele tem que ser passado bem próximo ao dente e entrar no sulco. E as pessoas, às vezes, colocam o fio dental entre os dentes reto. E aí tem uma papila entre os dentes, que é a parte gordinha da gengiva que forma esse contorno entre os dentes. Então, vai ficar um vão escuro. E aí, quando faz isso com força, sangra. Isso é um caso. A pessoa não está sabendo passar direito e está sangrando. Ela não tem doença periodontal, mas ela está passando de forma errada. Um outro caso é que ela está com uma gengivite. Ela já tem tártaro muitas vezes. Então, vai sangrar e ela vai escovar melhor e não vai sanar. Ela tem que ir ao dentista, remover esses tártaros e aí vai escovando. Cada vez que sangra, a escova melhor. Não é força, e sim movimento, paciência de ficar ali muitas vezes, 40 segundos em 3 dentes. E aí esse movimento correto é o que vai, na verdade, tornar a sua gengiva saudável. Acho legal falar sobre isso. Eu vou me preparar para dar um recadinho, mas enquanto chego até lá, vai respondendo daqui. Você percebe no consultório, e os dentistas, tem muito dentista que assiste, quem está em casa é dentista vai saber. É verdade, e vários já me falaram isso. Você observa e você sabe que aquela pessoa não está escovando os dentes da maneira correta. E aí você até fala, a pessoa não presta atenção porque acha absurdo. Como você vai ensinar ela a escovar os dentes, né? Já faz isso há tantos anos, né? E as pessoas ficam com vergonha, às vezes, de perguntar. Então, uma gestante chega no consultório, vai precisar ter um cuidado redobrado. O que custa perguntar? Fala assim, doutora, vamos então do comecinho. Me ensina a escovar o dente, porque eu quero fazer tudo certinho. É válido perguntar? Porque, olha, é uma coisa que a gente faz todo dia. E, às vezes, realmente, a gente dá uma passada só, né? Isso já aconteceu com todo mundo. Quem nunca deu só uma passadinha aí estava correndo, né? Então, entre uma refeição e outra, não deu tempo de se dedicar, porque é preciso dedicar tempo, gente. Tem gente que escova os dentes em 30 segundos, doutora. Conta pra gente, vale a pena perguntar? Vale a pena perguntar, mas sempre que você for ao dentista, o dentista também vai te alertar. Olha, eu acho que você não está passando direito o fio entre esses 2 dentes, por exemplo, porque na hora que o dentista for olhar a boca, vai ver que tem muita placa bacteriana e vai achar, olha, aqui vamos melhorar. Vai te explicar. Sem você perguntar, ele já vai te falar. Agora, se o dentista, por acaso, não te falar, pergunte. É muito importante que você saiba escovar da forma correta. E aí você vai ganhar saúde bucal. Vale a pena perguntar. Eu também sou super a favor de informação. Nunca é demais. De repente você esqueceu, esqueci um detalhe aí que devia fazer. Os dentistas têm falado também sobre o tempo, né? Eu falei 30 segundos. Tenho certeza que se você nunca cronometrou, você não sabe que 30 segundos é muito pouco para escovar os dentes da nossa boca. Então, vale a pena também ter essa atenção. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje. Fala sobre os cuidados com os dentes na gestação. Essa fase que é maravilhosa, mas precisa de muitos cuidados. E quanto mais profissionais a gente tiver cuidando, então, dessas mulheres, essa é a função também, papel dos homens, de lembrar essas mulheres de cuidar. Tanta coisa que acontece incrivelmente mais na vida da mulher, né? Que acho que é importante ter essa interação. A mulher que sempre ajuda o homem a lembrar de cuidar da sua saúde, né? Dessa vez, acho que é hora dos meninos ajudarem as esposas nessa missão bacana de cuidar dela e do bebê. Tem dica de filme para você que está em casa todos os dias. A gente dedica um pedacinho aqui do Consulta ao Doutor para lembrar você que está em casa que assistir a bons filmes e ter momentos em família também, isso também faz parte de ter uma vida mais saudável, equilibrada. Pode rodar o VT. O Verdadeiro Tesouro traz a história do veterano Cliff Edwards. Sabe, eu encontrei a história de um tesouro perdido naquela época. Adquira agora mesmo O Verdadeiro Tesouro, um produto Graça Filmes. Olha que bacana pra você assistir com a sua família. Para ter mais informações sobre este e outros
outros filmes, é só acessar o site www.gracafilmes.com.br. Não tem cedilha, aí fica gracafilmes.com.br. Nossa convidada de hoje é a doutora Maria Luísa dos Santos, ela é cirurgia dentista. Doutora, eu falei dos homens para ajudar a lembrar as mulheres, né? Eu acho que isso é fundamental. Muito importante. A mulher a vida inteira faz esse papel na vida do homem, né? De levar sempre ao médico, pede a companhia, né? A mulher tá sempre no ginecologista, né? Porque precisa fazer esse acompanhamento. Então, levar o marido também, porque ele é o médico da mulher, mas ele é médico, né? Então, muitas vezes, numa consulta ginecológica, esse profissional que é médico, mesmo que a especialidade dele seja feminina, ele vai conseguir pedir exames para esse homem e direcioná-lo ao especialista que ele precisa. Com o dentista não é diferente, né? Não, é a mesma coisa. E eu acho que é muito importante o que você falou de o homem, nessa hora, dar uma atenção a mais para a mulher. Porque ela tem alterações hormonais, ela fica extremamente sensível. Então, ela precisa de mais carinho, de mais cuidados, né? A boca é uma parte importante, mas é uma parte. A mulher precisa de mais atenção nesse momento. E o homem tendo essa informação, ele vai conseguir entender aquela queixa da mulher, né? Então, às vezes vai deitar, tá reclamando de dores na boca, né? Tá reclamando da gengiva, ao invés de ficar irritado porque ela tá reclamando. São muitas alterações que acontecem no corpo da mulher, né? Aí consegue entender também e direcionar para o profissional, não deixar passar, né? Não, porque às vezes emocionalmente ela não tá num bom período, ela vê o corpo mudando, mexe com a autoestima. Muitas vezes tem grávidas que se acham lindas, mas tem grávidas que acham toda aquela mudança, sabe, é uma coisa que mexe muito com o emocional dela. É muito diferente essa mudança para ela. Então, é uma hora que ela precisa de carinho, precisa de atenção. E essa mudança de humor, que às vezes ela não tem vontade de escovar mesmo o dente. E aí que entra o homem com seu carinho, não, vamos lá, vamos escovar, vou escovar juntos, também, juntos. É uma força, né, um carinho a mais que faz toda a diferença. Com certeza. Tem pergunta aqui de uma telespectadora, diz, boa tarde. Descobri que estou gestante, parabéns. Estava no meio de um tratamento dentário, terminando de tratar os dentes para colocar aparelho. E agora, o que eu faço? Eu paro o tratamento ou posso continuar? Tem alguma restrição? Paro de uma vez. Ela estava cuidando dos dentes. A intenção era colocar o aparelho. Para de tratar? Coloca o aparelho, não coloca mais? Não, ela pode colocar o aparelho. A vida vai seguir normalmente. Como eu disse, as grávidas podem ser tratadas. Os cuidados é que mudam. O que o aparelho ortodôntico vai fazer é com que você tenha triplicado o cuidado. Porque o aparelho ortodôntico, ele retém mais alimentos. Então, nesse caso, vai ter que cuidar um pouquinho a mais para que não fiquem alimentos, não inflame essa gengiva. É mais difícil escovar com o aparelho ortodôntico. Então, se você já tem uma alteração hormonal, se você já come intervalos menores, então tem um acúmulo maior de placa bacteriana, tudo isso está propiciando uma inflamação da sua gengiva, o aparelho ortodôntico, ele só vai piorar um pouquinho. Agora, se cuidado, tem grávidas que passam com o aparelho ortodôntico, assim, sem problema nenhum. Como se não tivesse nada. Agora, doutora, ela não colocou o aparelho ainda, né? Então ela começaria já na gestação. E a gente sabe que hoje acontece muito. Os aparelhos evoluíram demais. A gente tem hoje aparelhos em que você consegue fazer o tratamento num tempo muito reduzido. Porque realmente quem usa aparelho sabe. Às vezes dá preguiça, você fica com muitos anos com aquele aparelho na boca. Agora não é mais assim, porque agora mudou você tem, muito. Você tem brackets mais modernos. Sim. E você também tem uma outra opção que são as placas. Você pode usar aquelas placas transparentes, existem... E são invisíveis, São a gente consegue invisíveis, ver, né? Você pode usar a Estética Line, a Invisalign, aí tem um monte delas. Sim. E aí vem um joguinho de placas e vai trocando essas placas entre 10 e 20 dias. Né? Tem um protocolo para cada fabricante que vai orientar o dentista, que vai orientar o paciente. Então, você não necessariamente precisa usar o aparelho ortodôntico com bractes, que é o tradicional.
existem outras alternativas que podem ser pensadas. A gente sabe que por isso também, por causa disso, né, de tanta variedade, varia muito o investimento que você vai fazer. Sim. Claro, né? Isso é óbvio que você vai gastar um pouquinho mais se o seu tratamento for um pouquinho mais rápido, diferente, for sem aquele aparelho tradicional, que muitas pessoas nem gostam, estão fugindo de fazer. Hoje tem alternativa, né? Não, Mas tem várias alternativas, Sim. porque você tem um Bract que é mais simples e ele faz um tratamento mais demorado. Você paga menos. Vou imaginar. Você tem um Bract que ele é mais... tem uma tecnologia mais avançada. E vai num tempo assim, muito E não é rápido. que o dentista vai cobrar pelo Bract, não é isso. Ele tá cobrando pelo conhecimento dele. Mas são materiais distintos e tratamentos distintos muitas vezes. Vou imaginar que ela tivesse se programado para fazer o tratamento tradicional. Vai colocar o aparelho, os Bracts normais, o bem tradicional mesmo, que costuma ser mais longo. A gente sabe que precisa fazer a manutenção. Então, todo mês tem que ir ao dentista, apertar, né? Quando aperta, dói. Fica mais sensível. É uma coisa para se pensar, não é que ela não pode fazer. Pode fazer. Porque tem grávida que, olha, não tem problema nenhum e vai, e adora ficar de Aperta aparelho e ortodôntico. sente o que todo mundo sente. Sem problemas. Agora, tem grávidas que ficam mais sensíveis. Como eu falei, tem uma alteração hormonal muito grande. Se você é do tipo da pessoa que fica mais sensível, que não está com vontade de sentir dor, porque já está incomodada com a barriga, porque às vezes não tem posição para dormir, falta ar, deixa para depois. Sabe, hoje a gente tem idosos que põem aparelho ortodôntico. Eu já tive pacientes de 82 anos no aparelho ortodôntico. Uma graça, né? Uma graça, sabe? Mostram pessoas com Tem que se cuidar disposição, com mesmo. vida, que querem se cuidar, querem saúde, querem beleza, né? Querem estética. Então, não precisa também correr. Se o seu momento, você quer curtir a sua gravidez, não quer se preocupar com isso, faz depois. Não é... Contraindicação. Não é contraindicação. É isso que tem que ficar claro. É uma escolha. A consulta com o cirurgião dentista vai poder dizer também se essa mulher poderia colocar, se ela está pronta e se o corpo dela, naquele momento, vendo como está a boca dela naquele dia, reagiria bem, se seria normal, ou olha, você já está com a gengiva muito sensível, você já está sem aparelho, você já está com dores, de repente vale a pena não fazer isso agora. Não fazer isso agora e fazer isso depois. É uma conversa Com muito certeza, franca, muito super de franca. confiança entre o paciente e o especialista. Porque o dentista não vai perder esse paciente de forma nenhuma porque não está pondo De aparelho. jeito nenhum. Porque assim, Muito pelo contrário. quando você confia, eu falo isso também por mim, a gente vai naquele profissional. Ainda mais quando o profissional está sendo sincero com você. Não é bom você pôr agora. Não tem nada melhor do que essa relação. Porque a sua gengiva não está bem, ou já tem muitos problemas, vamos deixar para depois, isso é natural. Eu acredito que todo dentista, ele visa sempre o bem-estar do paciente. E depois, a parte financeira, então isso não é o principal, isso é uma consequência. Então ele vai estar preocupado com o seu bem-estar. Se não é o momento, deixa para depois, não tem problema nenhum. Agora, não, mas estou super bem disposta, eu trabalho o dia inteiro, não sei o que. Então, ótimo. Tudo bem, é uma escolha pessoal. A primeira pessoa que tem que se sentir bem com essa escolha é o próprio paciente, a própria gestante. Tá. Doutora, você falou dessa relação, né? A gente estava conversando sobre essa relação que é importantíssima, né? De sinceridade. De repente, um especialista que fala para você, olha, agora não é a hora, ou então eu não vou fazer isso em você porque não é recomendado para você, não está indicado. As pessoas às vezes têm medo de perder esse paciente. Ganhou, acabou de ganhar aquela confiança, né? Eu acho que nada melhor, eu acho que o profissional, dentista, médico, o dinheiro não é o importante. O mais importante é a saúde do paciente, a sua relação de sinceridade com o paciente, o que é melhor para ele. Muitas vezes a gente não vai... tem diversos tipos de tratamento, como a gente falou. Placa, o aparelho ortodôntico, então uma prótese de um jeito, uma prótese de outro jeito. O mais importante é sempre ser colocado para o paciente. Nós saímos daquela era que a pessoa não sabia nada. Hoje a pessoa põe no Google, em 5 minutos ela sabe tudo. Eu acho fantástico. E a gente mostra aqui sempre as novidades, já trouxemos
esses guias, esses moldes, eu vou falar o nome errado aqui, né? Que são... São modelos de bocas de paciente, que são muito manequins. estéticos, né? São muito estéticos esses aparelhos novos aí, que são invisíveis, né? A gente já trouxe aqui no Consulta para mostrar. E eu acho fundamental, porque não é todo profissional que trabalha com esses equipamentos, nem todo profissional está habilitado a trabalhar com esse tipo de tecnologia, né? E com o programa, a gente consegue fazer que o telespectador, então, a pessoa que vai atrás do tratamento, o paciente, questione o seu profissional. Sim. Doutor, eu ouvi falar sobre um tratamento que vai em muito menos tempo. Aí você aproveita e exige essa qualidade também. Claro. E essa atualização que o profissional Essa atualização que o profissional precisa ter, isso se você vai ser dentista ou médico, você vai estudar para o resto da sua vida. Porque a tecnologia, ela vai se atualizando de uma forma muito rápida e você precisa acompanhar. E sinceridade, sempre entre o profissional e o paciente, tem que existir. O que é melhor? Vamos analisar juntos. Nem sempre é o profissional que decide. Ele fala, olha, se a gente for por esse caminho, vão ser essas as vantagens e as desvantagens. Se for por esse, são essas. O que você vai se sentir melhor? É o paciente quem decide. A menos que seja uma coisa que não tenha decisão. Eu preciso fazer um canal, não tem alternativa, entendeu? Claro. Agora, sempre que tem, eu sempre procuro colocar para o paciente. Ele tem que ter noção sempre. Vamos supor que é um tratamento ortodôntico e ele tem uma indicação cirúrgica com bucomaxilo, porque o queixo está muito para trás, né? E aí você não dá essa opção para o paciente. Você trata ortodonticamente, às vezes tira dente da maxila, porque ela é meio para frente, acha que ela é meio para frente, e ele fica com aquele perfil pro resto da vida. E um dia alguém chega para ele e fala, mas você podia ter feito uma cirurgia e ter colocado o queixinho para frente. O sentimento é quase muito sentimento ruim. de traição, né? Então, sempre, o paciente tem que ser bem informado. Fala, olha, tem a questão cirúrgica, que pode ser, a gente pode tratar cirurgicamente ou não. É uma opção. Se você escolher não fazer cirurgia, você tem que saber que o queixinho vai ficar para trás. Que seu perfil não vai ser um perfil reto, harmônico, muitas vezes. E que lá no futuro você pode sentir falta disso. Doutora, eu vou me preparar para dar um recadinho, vai respondendo daqui. Gestante que tem implante ou tem uma prótese, tem uma ponte, precisa tomar cuidado, tem que ter mais cuidado, porque o que eu estou imaginando, se a gengiva está mais dolorida, se é algo que não é fixo como um implante, né? Então, às vezes é uma ponte móvel, aquelas fivelinhas, precisa de mais cuidado, rapidinho para chegar até lá. Precisa sim. Precisa tomar bastante cuidado, remover as próteses, escovar bem as próteses, cuidar da gengiva. Às vezes uma gasa enrolada no dedo com água, passar sobre a gengiva, usar enxaguatório bucal, escovar os dentes adjacentes ao local dessa prótese. E no caso de implantes, tem escovas especiais para limpar entre o implante e o dente. E precisa ser bem limpo para que você não tenha consequências com a gengiva mais inflamada do que como seria seu dente, né? Você tem uma prótese ali, ela pode inflamar muito mais do que se fosse seu dente natural. Então, precisa ser orientado, cuidar muito bem, da mesma forma. Nós estamos de volta. O Consulta ao Doutor de hoje fala sobre os cuidados com os dentes na gestação. Um tema muitíssimo interessante. Pouca gente sabe antes de engravidar que essas mudanças acontecem durante a gestação. Então, são meses aí de muitas mudanças na boca também. Quem tira as nossas dúvidas hoje é a doutora Maria Luísa dos Santos, que é cirurgia dentista. Doutora, lá no finalzinho da gestação, chegou na 35ª semana, 37ª, às vezes até beirando a 40ª semana, deu um probleminha aí no dente, viu? Passou algo, às vezes passou o cuidado da gestante, né? Não fez esse acompanhamento que a gente está falando, que aí é certo que não vai ter surpresa, né? Não teve esse acompanhamento. E no finalzinho da gestação, ela teve um problema. Então, aquela famosa dor de dente, né? Então, acordou com dor e correu para o consultório do dentista. Precisa fazer um canal. Faz o canal ou espera ter bebê? Não, faz o canal sim, porque você não vai deixar o paciente com dor. Tem que eliminar a dor.
Só que o desconforto dela, muitas vezes na cadeira, já é grande, porque a barriga está grande, falta o ar, né? A posição que fica deitado na cadeira... Fica com a boca aberta. Fica incômodo. Então, a gente faz o procedimento de emergência, que é remover a dor, então remove o nervo, muitas vezes deixa com curativo. Agora, hoje em dia, muitos canais são tratados em sessão única. Então, se é um canal fácil, simples, já tira, já trata e acabou. Em uma sessão, em uma consulta. Você falou do microscópio para o canal, né? Sim. E hoje eu venho observado de pessoas que eu conheço, está havendo, porque não foi assim sempre, né? O uso de microscópio, essa coisa tão detalhista. Eu tenho visto hoje muitas pessoas falando que precisaram retratar um canal. Aí você fica imaginando, mas o que deu errado nesse percurso, né? Deu errado e tem que retratar. Você sabe que a estimativa de um canal, de ele ficar bem, sem te dar problema, são 10 anos? E depois, no final, no ápice desse canal, que é o finalzinho do dente, ele pode ter ficado algumas células inflamatórias. Independente de ser bem tratado ou não, você pode vir a ter um problema. Isso é estatístico. Tá. Agora, antigamente não se tratava com microscópio. A gente não usava alguns mecanismos que hoje são usados. Eu não sou endodontista, mas eu acompanho os endodontistas. Tá. Então, hoje você tem um aparelhinho que na hora que você vai colocar o material obturador, ele já derrete esse material. Então, ele se espalha melhor pelos condutos, selando melhor os condutos. O microscópio clínico, ele aumenta 20 vezes. Então, você tem uma outra visão do canal que seria impossível, mesmo com lupa. Né? O microscópio aumenta muito maior. Então, ele tem condições de tratar melhor esse dente. E também há muito tempo atrás, já não é tão recente, não havia uma preocupação de tratar o finalzinho do canal, que o material obturador selasse esse finalzinho. E muitas vezes tinha que retratar, porque ou tinha dor, porque tinha células inflamatórias ali nesse final, né, no ápice do dente, e que vinham a inflamar depois e dar um problema e você tinha que tratar. Hoje se preocupa mais em que o canal esteja completamente tratado, selado até o final dele. Mesmo assim pode dar um problema depois. Mesmo assim, depois de 10 anos. 10 anos. Então não fica quer 10 dizer anos que você vai ter, mas pode existe ter. uma estatística que você pode ter. É um estudo comprovado que depois de 10 anos você pode ter, porque nosso corpo inteiro muda. E o dente, ele está dentro do osso, o endodontista está lá limando para tirar todo o conteúdo, né? O nervo, fica sangue, porque às vezes sangra, ele está limpando tudo isso, mas esse canal pode ter inflamado e podem ter ficado algumas células inflamatórias aqui. E que mesmo com o microscópio você não enxerga. Isso pode acontecer. Os tecidos em volta do dente, depois de um tempo, pode vir a ter problema. Então, não é que eu fiz o canal e nunca mais eu vou ter problema. Pode ter. Eu fiz uma prótese, não. Nada na nossa 100%. boca é definitivo 100%. Então, por isso que é importante você ir a cada 6 meses ao dentista. Eu tenho uma higiene maravilhosa, tenho uma boca saudável, então vai pelo menos uma vez por ano. Para que haja um acompanhamento e não chegue a ser um problema maior. Já detecte qualquer problema que você tiver logo no início. Trata logo no início, que eu tenho certeza... pequenininho ainda, né? No início é sempre pequenininho. Às vezes a pessoa espera ter uma fístula, né, no caso de canal, e aí ela não percebe. Para começar, isso já é um susto, né? Aí começa a ter secreção purulenta muitas vezes, né? Pus. Aí começa a dor, o dente está fechado. Então, se ele vai no início, o tratamento sempre é mais simples, é mais rápido. E ter um acompanhamento do odontólogo é sempre muito melhor do que ficar 3 anos, aí eu vou tratar a boca inteira. Né? Não é muito saudável isso. Você falou então que pode tratar o canal. Tá? Pode Teve tratar. problema, pode tratar. Você não vai fazer tratamentos extensos. Eu quero colocar faceta de porcelana, eu quero fazer implante. Não, tudo isso pode esperar. Nós estamos falando de dor. Então, você mandar uma grávida ter neném com dor, ela vai querer matar você, porque ela está com dor. Então, a gente tem que resolver o problema da dor dela. Dentro do que ela consegue, porque tem um desconforto da cadeira, a falta de ar, né?
E aí tem o problema que grávida diz que não pode tomar remédio, né? Tem remédio que pode tomar, mas o dentista sempre vai entrar em contato com o médico dela. E quem vai receitar geralmente esse remédio é o médico que está acompanhando, fazendo todo o pré-natal dela, não o dentista. A criança nasceu, deu tudo certo, doutora. Nasceu, bebezinho saudável, tranquilo, não teve problema com parto prematuro. Deu tudo certo, melhor impossível. E aí o bebê começa já, a mãe já se esforça para conseguir amamentar. Então, principalmente as mães de primeira viagem, mas as mulheres sempre dizem que cada gestação é diferente. Então, é sempre aquela expectativa de dar certo, de conseguir. É muita coisa exigida ali da mãe, do bebê também. Tem que ensinar o bebê a mamar. E a preocupação com a boquinha da criança? É só quando o dentinho nasce ou não? Não. Sempre que o bebê acabou de mamar e está dormindo, geralmente, não recém-nascido, né? Quando ele tiver uns 3, 4 meses, se você for um bebê tranquilo e você conseguir fazer antes, você faz essa higienização. Você vai pegar a pontinha da fralda, vai enrolar no dedo, ou se não usa a fralda, ou qualquer outra, uma gaze, você vai enrolar, molha na água, não usa nenhum produto e passa na gengiva, no rebordo, para limpar de resto de leite, né? Ou quando vai introduzir a papinha, que ele já tem geralmente 2 dentinhos, muitas vezes, vai limpar esse dente, porque às vezes não é a hora ainda de escovar. Mas, começou a nascer o dente, a gente já começa a tentar ensinar o bebê a escovar o dente, porque tudo é hábito na vida da gente. Então, a criança que é ensinada desde pequena a escovar o dente, a usar fio dental, ela não segue uma vida adulta sem isso. Aquilo para ela é como tomar banho. Ela precisa passar o fio dental e precisa escovar. E quem ensina esse hábito é a mãe. Então é muito importante, porque sempre no resto de leite ou no resto de um alimento também pode causar se unir a bactérias, dar mau hálito. A criança também tem mau hálito. E muitas vezes vem de uma higiene deficiente. Ou então de uma alimentação rica em açúcar, que não é recomendado para a criança, porque ela não tem coordenação motora para escovar. Quem escova geralmente é a mãe ou é a babá, é uma pessoa que auxilia no cuidado com a criança. Então, ela teve 2 dentinhos, a gente já começa a passar fio dental e escovar. Nem sempre ela vai aceitar, mas você está ensinando o hábito. Vai chegar uma hora que de tanto ela ver você escovar, que é assim que os pais fazem. Quando já senta e ficou um pouquinho maior, senta na pia, vai escovar e dá escova para ele. Porque o hábito é muito importante, ele vê você fazer, a criança copia você. Agora, se você não escova, se você vai dormir, já escovou e come chocolate, ela vai te imitar. E aí acontece muitas vezes com crianças que têm cárie de mamadeira, né? Às vezes a mãe não pode amamentar, ou amamentou um período e passou para a mamadeira, que hoje o dentista não indica mais passar para a mamadeira, é direto para o copo. Mas o que acontece? Essa criança toma Nescau, que tem açúcar, ou toma um achocolatado qualquer coisa, leite com açúcar, qualquer coisa que contém açúcar. Então, não vai ser bom aquilo ali, né? Porque vai ter bactéria, aí tem o açúcar, aí vai poder dar cárie, né? Então, sempre escovar, passar fiozinho dental, pasta sem flúor. E pasta sem flúor? Sem flúor, porque a nossa água já é fluoretada, Aquelas pastas que são para crianças mesmo. Sim, é que como a nossa água já é fluoretada, se você der pasta com flúor e a criança começa a engolir muita pasta, porque no início ela engole, então você pode ter um excesso de flúor no organismo dela e pode causar fluorose, que são manchas no dente. Então tudo isso é orientado para gestante. Muitas vezes, cuidado, já é falado ali no consultório. Quando o bebê nascer, vem aqui muitas vezes, eu vou te ensinar. Isso faz parte do tratamento. Eu tenho tantas perguntas aqui, estava até anotando mais uma. Eu vou dar um recadinho para quem está em casa, mas hoje a gente fala bastante desse cuidado que deve ter antes do bebê ter os dentes, né? Até antes. Sim, antes. Aí quando ele já tem mais cuidado, né? Mas nem sempre foi assim também, né? Não. Queria que você comentasse um pouquinho os prejuízos de você... Porque existe um pensamento, hoje mudou bastante, mas ainda existem pessoas que pensam assim: mas fica tranquilo, tem cárie nesse dente, mas é o dentinho de leite.
E o perigo? Conta pra gente. O dente de leite é muito importante, porque o dente de leite, ele serve como um precursor do permanente. Ele que vai dar direção para o permanente. Geralmente o permanente, ele nasce reabsorvendo a raiz do dente de leite. Em alguns casos, como os dentes da frente, os incisivos, eles vão nascer atrás e depois vão migrar para frente. Mas quem orienta a direção da erupção desse dente é o de leite. O de leite é muito importante, sendo que algumas crianças vão trocar esse dente com 9, 10 anos, os últimos dentes de leite. Então, preservar o dente de leite para oclusão, para mastigação, como guia de erupção para os permanentes é extremamente importante. Teve cárie, tem que tratar. E o ideal é nem deixar ter cárie, é cuidar da higiene bucal. Vou voltar para o bate-papo com a doutora. Doutora, pais muitíssimo preocupados. Nasceram os dentinhos de leite do filho e eles são separadinhos. Isso significa que os permanentes também serão, doutora? Não, isso não significa que os permanentes serão separados. Muito pelo contrário, o permanente ele é muito maior do que o dente de leite. Significa que vai ter um bom espaço para o dente permanente. Para o dente ser perfeitinho, né? E tem uma fase que a criança é um pouquinho mais velha e ela, às vezes, tem os centrais aqui no meio separados. A gente chama a fase do patinho feio. Mas, em verdade, muitas vezes essa fase vai se autocorrigir com o nascimento dos caninos, que são as presas aqui do lado. Então, não precisa se preocupar. Se ela tiver um freio maior, né, um freio labial, tiver que ser removido, isso é lá no futuro, que pode causar a separação dos incisivos centrais, esses dois da frente. Tá. Mas o dente de leite ser separado não indica que os dentes permanentes vão ser separados. Ao contrário, se os de leite forem muito juntinhos, aí significa um problema. Não, existe uma expansão da arcada. Tá. Quando você sai da de leite, da decídua para permanente, há um aumento da arcada. Não significa, mas é mais preocupante a falta de espaço do que quando tem espaço entre os dentes decíduos. Legal. Doutora, muitas pessoas perguntam sobre a obturação. Antigamente, ela tinha uma coloração diferente, era de outro material. Hoje é bem branquinha. Ninguém nem vê, né? Esse tipo de obturação numa gestante provoca algum problema? Fazendo aquele planejamento, troca ou, se não deu problema, não troca? Então, essa restauração antiga é o amálgama, né? E o amálgama tem mercúrio. E hoje se preocupa muito com o que causa câncer. E ele é apontado como uma das possíveis causas de câncer. Então, eu não aconselho ficar com restauração de amálgama em ninguém. Agora, a gente sabe que muita gente viveu com amálgama a vida inteira e não teve nada. Então, não dá para falar, olha, tira correndo porque isso vai te causar. Não. Toda vez que vai para o consultório eu posso trocar, eu nem tenho amálgama mais. Acho que a maior parte dos dentistas não tem mais amálgama. Então, é removida com cuidado. Ela geralmente mancha mais o dente por causa do mercúrio. Então, limpa tudo e faz uma restauração do cor do dente, que é mais estética, mais bonita, né? Não tem porquê. Dura tanto quanto durava a outra? Não dura. O amálgama durava mais. Embora ele sofresse uma expansão e, às vezes, ficasse um pouquinho maior que o dente, porque todo material ele sofre expansão e contração. A resina dura menos que o amálgama. Assim como o ouro é o melhor material para restaurar dente, né? Em termos de durabilidade. Mas quem quer sorrir, né, com o dente todo pretinho de amálgama ou todo dourado, nós estamos vivendo uma outra era, né, que a estética é muito importante, que o seu sorriso é um cartão de visita. E se houver necessidade, vai fazer esse acompanhamento, a gente tem que ir ao dentista a cada 6 meses, a doutora falou, se tiver tudo certo, de repente faz faz a cada ano, né, essa visita aí ao dentista. Perdeu a altura, precisou, quebrou a obturação. Troca. Por isso o acompanhamento, porque a gente pega assim no início. Uma restauração de resina, ela tem uma durabilidade média de 5 anos. Então, se lascou um pedacinho da resina, você comeu uma castanha, quebrou um pedacinho, às vezes você nem notou. Às vezes nessa fase o dentista consegue restaurar sem remover toda a restauração. Ele consegue fazer só o selamento ali daquela partezinha. Agora, se você deixar, muitas vezes tem uma infiltração já por baixo,
que ninguém viu, porque você não foi ao dentista, deixou bastante tempo, às vezes quando você tira essa restauração, já tem cárie por baixo, já deu uma exposição pulpar, que é a exposição do nervo, aí já vai para canal. Então, sempre prevenir é melhor que remediar. É um ditado bem perfeito. Sim. Bruxismo na gestação. Tem mais? Ou dói mais? Porque quem aperta os dentes acorda e a boca dói, né? A articulação dói. Na gestação intensifica, não tem nada a ver, usa a plaquinha e tá tudo certo? Depende muito da gestante, não é uma coisa específica, olha, isso acontece na gestação. Não, tem grávidas mais tensas que continuam num ritmo acelerado de trabalho e por conta disso tem muita tensão e vão continuar tendo durante a gestação. Então as placas são indicadas para esse alívio e para o bruxismo, que muitas vezes já acontece. Tem pessoas com 18 anos, 19, que aparecem no consultório já com desgaste dentário por bruxismo. Então, o bruxismo ele não é uma causa unitária, né? Ele tem estresse, emoção, má oclusão, são vários fatores associados. Então, a placa está indicada mesmo para gestantes, ela conseguindo usar, né? Porque é um período que ela tem muita náusea, às vezes não consegue. Mas ela está indicada e não é isso que vai acentuar ou piorar esse tipo, o bruxismo, o desgaste dentário, a dor. Esse apertamento que às vezes a pessoa faz não é um bruxismo, mas ela aperta muito o dente, aí fica com tudo isso dolorido, ele acontece estando grávida ou não. Doutora, infelizmente nosso tempo acabou. Vou deixar os contatos da doutora. Você que está em casa, sobrou alguma dúvida, quer falar com a doutora? Telefone 0 operadora 11 3887 4947. Vamos arrumar rapidinho? 3887 4947. 3887 4797. 4797. O e-mail sdc@sentsdentalclinic.com.br sdc@sentsdentalclinic.com.br. O site sentsdentalclinic.com.br. No Facebook, Sents Dental. No Face é Sents Dental. Perdeu? Sents Dental Clinic. Sents Dental Clinic. Isso. Sents Dental Clinic. Tô anotando tudo aqui pra você. Perdeu alguma coisa? Não anotou direitinho? Fez confusão? Escreve lá no Facebook que eu passo os contatos pra vocês, tá? Então, Facebook aqui, ó. facebook.com/consulta ao doutor. Me pergunta lá, doutora, dentista, esteve no programa aí na sexta-feira, quero contato. Eu passo toda essa listinha de contatos aqui. Só para repetir o telefone, 0 operadora 11 da clínica da doutora. 0 operadora 11 3887 4797. É desse jeito que tá aqui, tá certinho. Doutora, muito obrigada por ter vindo. Adorei te receber aqui. Eu que adorei participar do seu programa, é sempre um prazer. E a todos os espectadores, pode mandar pergunta que eu terei o maior prazer em responder. Vão mandar com certeza. E perdeu alguma coisa? Vai lá no Facebook que eu respondo para você que está em casa, tá? Para você que está em casa, eu respondo. Aí assistiu, precisa saber alguma coisa, eu passo o contato. Obrigada, doutora. Bom fim de tarde. Para você também. Para você que está em casa, aproveitem bastante o final de semana, curtam muito, aproveitem a família. A gente se vê na segunda-feira ao vivo, 3h35 da tarde. Tchau.